Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom dia, minhas irmãs! Graça e paz! Como vocês estão? Como vocês passaram? Sejam muito bem-vindas. Tô achando escuro aqui hoje. Acho que é porque o tempo também tá um pouco nublado, né, gente? Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Coloquem aí, ó, um joinha, vocês estão me vendo e ouvindo bem. Hoje aqui aleluia, o teu querer, aleluia. Sejam bem-vindas, minhas irmãs. Hoje, iniciando uma série nova. Em qual estação você está? Forte, né? Vamos falar de estação essa semana. Vamos falar de recomeço. Vamos falar de estar guardada nas asas do nosso Pai. Meu Deus, tá forte, hein? Então seja bem-vinda aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Deixa eu só achar aqui o nosso instrumental. Vamos orar juntas para essa semana. Hoje também hoje a gente vai ter aula no segundo módulo do nosso workshop, né? Hoje eu vou falar com as meninas que estão comigo lá no workshop às 19h07 sobre adultério e suas consequências espirituais. Quem tá comigo no workshop já recebeu lá no grupo a apostila de hoje, né? Eu sei que tem bastante irmã que tá aqui, que tá comigo também no workshop. Venha às 19h07, você vai receber o link lá no nosso grupo. Venha, gente, com a palavra, com o seu caderno e com a apostila impressa, tá? Hoje nós vamos lá no workshop percorrer bastante a palavra. Nós vamos aprender muito com o que a palavra de Deus nos ensina, né? Vai ser um pouquinho diferente do que foi a nossa primeira aula, que nós usamos bastante a apostila. Hoje nós vamos focar muito na palavra, não que a gente não vá usar a apostila, né? Mas nós vamos focar muito na palavra, naquilo que o Senhor entregou, ministrou ao meu coração e que eu vou entregar para você no dia de hoje, né? Para quem vai estar comigo lá no workshop. Tá maravilhosa a aula de hoje. Mais um dia aprendendo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, tem sido assim, dias de muito aprendizado, né? Tem sido um momento de muita comunhão junto com as minhas irmãs. Por isso que é gostoso esses encontros, né? Muita coisa que não dá para falar aqui, eu direciono para lá e tem uma outra dimensão. Então, me aguardem vocês que estão no workshop. Se Deus quiser, hoje será mais uma noite de muito aprendizado. Para você que está aqui, que ainda não entrou, né? Quando surgir uma oportunidade, a gente entra, né? Porque a gente aprende muito, né? Nós temos que estar com pessoas que vão nos levar para outro nível, né? E se eu quero saber um pouquinho mais, se eu quero me aperfeiçoar um pouquinho mais, eu preciso estar atenta a esses ambientes aonde eu aprendo mais, né? Nós só vamos sair desse mundo, mesmo estando nesse mundo, sair desse mundo com conhecimento na palavra. Então hoje lá vocês vão aprender, né, sobre esse pecado que vem devastando a vida de tantas famílias, de tantas mulheres, de tantos filhos e as suas consequências, não só no mundo natural, mas no mundo espiritual. Aleluia! Vamos orar antes de eu começar a falar um pouquinho hoje com você sobre estações. Desde a semana passada, o Senhor já tinha falado ao meu coração sobre essa palavra e eu já havia deixado anotado algumas coisas. Eu falei, vai ser o tema da próxima semana, né? E ontem, ao estar disponível aqui, né? Todo domingo de manhã eu tô aqui disponível para ouvir,
para escrever tudo que o Espírito Santo me entrega. Meu Deus, veio muitas coisas. Eu tenho certeza que vai ser mais uma semana de aprendizado, tanto para mim quanto para você, né? Às vezes você pensa assim, eu vou lá, vou aprender um pouquinho com a Andréia. Eu também aprendo junto com vocês, né? Antes da palavra chegar até vocês, ela é muito ministrada ao meu coração. Então, vamos junto, vamos junto. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, por mais uma semana abençoada. Eu creio que a minha semana será uma semana de muitas bênçãos, de muitas graças, de presença, Pai, da sua presença, a única presença que nos cura, que nos restaura, que nos dá força. Eu quero te pedir em nome de Jesus, abençoa cada uma destas minhas irmãs que estão aqui nesta manhã, que se colocaram à disposição de entregar as primícias do seu dia para ti, nessas primeiras horas desta segunda-feira, esse início de semana. Pai, as abençoe, cuida do coração de cada uma delas, que elas possam encontrar no teu amor, na tua misericórdia, respostas para tantas questões que elas buscam. Que essa semana, nesse devocional, essa nova série, seja um despertar na vida de cada uma destas minhas irmãs. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa direcionar os nossos caminhos, a nossa vida. Que ao sair daqui todos os dias, nós possamos levar a nossa porção dobrada de cuidado que o Senhor tem conosco. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu te peço aos anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, que acampem neste momento, neste lugar físico, nos meus pensamentos, nas palavras que saem da minha boca e nas minhas emoções. Que todas as sementes aqui lançadas encontrem lugar no solo fértil do coração de cada uma de nós. E que dê muitos frutos, bons frutos, nos nossos filhos, nos filhos dos nossos filhos e na nossa descendência, para a honra e glória do nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos direciona, nos orienta, nos mostra o caminho a seguir. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Eu elevo nesse momento os meus pensamentos cativos a Jesus e a mais ninguém. Que tudo que saia da minha boca seja para edificar a vida das minhas irmãs. E eu declaro, eu profetizo no poder que há no nome de Jesus, uma bênção. Pensa aí, minha irmã, uma bênção que você precisa para essa semana. Às vezes resolver uma situação, às vezes uma provisão financeira, às vezes uma cura do corpo, da alma, das emoções. Pensa aí. Eu declaro, pelo poder que há no nome de Jesus, que essa minha irmã alcance essa bênção que ela pediu agora, Jesus. Que através desse alcançar dessas bênçãos, dessa bênção, muitas outras pessoas sejam alcançadas, sejam curadas, sejam ressignificadas pelo poder que há no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, você coloca aí, amém. Amém. Em qual estação você está? Quando eu falo de estação, eu acho que é muito fácil para a maioria, né, que está aqui pensar nas estações que acontecem no nosso clima, né? Desde que o mundo é mundo. Primavera, verão, outono, inverno, não é isso? A gente logo pensa nas estações, né? Nós estamos aí
O inverno já batendo a porta, né? Já estamos aí com roupinha de frio. Aqui em casa mesmo já está amanhecendo bem friozinho, né? Eu levantava às 5 horas e eu orava ali fora. Já tá ficando um pouquinho mais desafiador porque tá com bastante frio já, tanto de manhã quanto à noite. Pode ser que na sua casa também já se encontre assim. E as estações elas vão mudando, né? E assim como as estações falam de ciclo, de tempo determinado, né? É isso, ó. Olha o que a Gi falou, que foi o tema da imersão lá em Rio Preto. Esse tema de estações tem sido muito falado, né? E é um tema muito propício para esse tempo mesmo nosso, né? E saber identificar, minhas irmãs, em qual estação eu e você nós estamos, vai nos ajudar a entender o momento e também a respeitar cada uma delas. Assim como as estações primavera, verão, outono, inverno acontecem, né? Isso é visto o quê? De que forma? Através das roupas que vestimos, das comidas, né? Dos esportes, de tantas outras situações que moldam as estações. Assim como existem essas estações, existe também na nossa vida espiritual. Então eu vou tratar com você essa semana aqui dessas estações na nossa vida espiritual. O que é estar na primavera, o que é estar no verão, né, no outono, o que isso representa para a nossa vida espiritual? Muito, muito interessante. Cada uma de nós, eu, você, sua amiga, sua prima, se encontra em uma estação, né? De repente, eu falo assim, a gente encontra a sorte de ter uma pessoa que está vivendo uma estação parecida com a nossa, que consegue entender os desafios, né? De você sair de uma estação e ir para outra estação. Mas às vezes não, na maioria das vezes, eu tô aqui na minha estação, de repente, de primavera, e a minha irmã tá ali bem pertinho de mim, tá lá no outono, ou ainda no inverno. E cada estação, ela traz consigo características próprias, né? Que, como eu disse anteriormente, influencia todo o nosso jeito de viver. Aqui em Turama, eu até falei pro meu marido esses dias, né? Acho que foi ontem de ontem eu falei pra ele que o povo não gosta de sair quando tá frio, né, gente? Tem uma grande minoria, uma pequena quantidade, não é nem grande maioria, que ainda sai. Mas a grande maioria, você vê que a cidade ela fica um pouquinho mais deserta, né, no frio. O povo gosta de ficar em casa, né? E quando chega ali o verão, já é outra dinâmica. O povo já quer ir pra rua mesmo, já quer aproveitar, né? Enfim. E assim também, minha irmã, é na minha e na sua vida espiritual. Assim também, minha irmã, é na minha e na sua vida emocional. Em cada estação na parte da natureza acontece algo diferente. Assim também acontece na nossa vida emocional e espiritual. Na nossa vida com Deus, nós vivemos essas 4 estações, esses 4 ciclos, esses 4 tempos, né? Dê aí o nome que você achar mais propício, mas que marcam cada época da nossa vida. Quer que eu te fale uma coisa? Todas nós já passamos, estamos passando ou ainda vamos passar por cada uma delas. Sabe por quê? Porque é Deus que muda o tempo, é Deus que muda as estações, é Deus que fecha um ciclo e é Deus que abre outro ciclo também. Agora eu quero te perguntar, antes da gente entrar aqui na palavra, de que maneira você que passou por
algumas dessas estações. Ou pode ser que esteja saindo de uma agora para outra. Sabe, tá naquele momento de transição? De que maneira você tem se comportado em cada uma delas? Porque a forma como eu me comporto diante de cada estação, que tem um tempo determinado, nenhuma de nós vai viver a vida inteira na primavera. Nenhuma de nós consegue viver a vida inteira no verão ou a vida inteira no inverno. Nós vamos passar por cada uma dessas estações com um tempo determinado para que seja vivido, entendido, aprendido, gozado daquele momento. Mas a forma como eu e você, nós nos comportamos diante das 4 estações, isso vai determinar o tempo que nós vamos viver em cada uma delas. Sabe por quê? Porque existem pessoas que vivem anos no inverno, que nunca passa. Por quê, Andréia? Porque elas não permitem que passe. Elas agarram situações, elas somatizam experiências que não é para ser somatizadas, que não é para ser agarradas. As estações, os ciclos, os tempos, minhas irmãs, eles vêm para nos ensinar algo. Eles vêm para nos preparar para algo. Mas o quanto de fato eu tenho aprendido com cada uma das estações que eu tenho vivido. Eu tenho olhado para frente e entendido o que eu vivi no passado? Ou eu tenho estado presa numa situação lá e não tenho vivenciado a minha próxima estação? Deus usa cada uma das estações da nossa vida, também de forma climática, para moldar o meu e o seu caráter, a fim de que nós cresçamos para cumprir um propósito que Ele estabeleceu. Andréia, mas não é fácil. Não é fácil olhar para a minha vida e ver que hoje eu me encontro nesse inverno aí que você falou. Nós vamos aprender cada uma delas, cada uma dessas características, o que cada uma dessas estações tem para falar para mim e para você. E como o Senhor espera que eu passe por cada uma delas. Nós vamos passar, minha irmã. Pode ser agora, pode ser que demore um pouco mais, porque às vezes o que eu vivi ou o que eu estou vivendo hoje, você já viveu há um tempo atrás, ou pode ser que você ainda viva há um tempo aí para frente. Mas que enquanto nós estivermos aqui, traçando a nossa jornada aqui, nós vamos passar por esses momentos. Nós vamos fechar esses momentos. Nós vamos ter que aprender com cada uma das estações. Antes de eu começar aqui na palavra, se você tiver com o seu caderno, ou melhor, pega aí o seu caderno, sua caneta, vou te dar um tempinho, eu vou lhe buscar um cafezinho e volta enquanto você pega um papel e uma caneta, que nós vamos começar a fazer um exercício agora, antes de entrar aqui, para você entender. Pega aí, eu vou pegar um cafezinho e volto.
Pegaram? Quem pegou o papel e caneta pra gente fazer o exercício? Muito boa sua experiência, Ismael. Ó, eu quero que você anota aí no seu caderno, na sua folhinha que você pegou. Gente, não venham pro devocional sem um caderninho, tá? A gente tá sempre fazendo exercício. Para eu traçar estratégias que me levam de um ponto A para um ponto B, C ou D, eu preciso identificar que lugar que eu estou hoje. Eu quero que você escreva assim, ó. Situação atual. Andréia, qual área que nós vamos avaliar? Eu vou sugerir para você a área espiritual, o seu relacionamento com Deus e o seu emocional, que são dois pilares que eu falo muito aqui com vocês, o espiritual e o emocional. Então eu vou sugerir esses dois pilares. Situação atual, por exemplo, espiritual, já vou mostrar para vocês, espiritual e vou pôr aqui, emocional. Ó, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Situação atual, espiritual e emocional. Aí você vai analisar aonde eu me encontro no espiritual hoje. Você vai fazer essa análise aí. Andréia, mas o meu desejo, o desejo do meu coração, situação desejada. Você pode pôr até desejada. Você pode pôr até na outra folha. Eu coloquei aqui embaixo, só como exemplo. Tá vendo? Situação desejada. No espiritual e no emocional. Por exemplo, ó, olha como eu fiz. Você pode pôr em duas folhas. Por exemplo, a minha situação que eu desejo alcançar no meu emocional é ser uma pessoa que compreende as minhas emoções. É ser uma pessoa que consegue ter domínio próprio. Domínio próprio. É a minha situação desejada. Ter domínio próprio. Um exemplo. Só que a minha situação atual é de desequilíbrio emocional. Desequilíbrio emocional. Eu fico nervosa com muita facilidade. Tô dando um exemplo aqui. Eu não entendo, eu não consigo dar nome àquilo que eu sinto. Se é raiva, se é ódio, se é amor, se é alegria. Eu não consigo nomear aquilo que eu sinto. Aí você vai, na situação atual, você vai escrever. E na situação desejada, eu desejo ter domínio próprio, é minha busca. A mesma coisa você vai fazer com o espiritual. Andréia, no espiritual, a minha situação desejada é entender melhor a palavra, ter pessoas junto comigo que vão me ajudar, né, a ser próximas de Jesus. Aí você vai escrever. E a minha situação atual é, André, eu tenho preguiça de ler a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu não entendo. Eu uso um monte de desculpa para não ter o meu tempo de secreto com Deus. E você vai anotando aqui, ó. Por que eu tô te dando esse exercício? Porque eu e você, se nós quisermos sair de um ponto A para um ponto B, para um ponto C, eu preciso saber da onde eu estou partindo. Para que assim eu trace metas. Pequenas metas, a gente fala de micrometas, para que sejam alcançadas aquela situação que eu desejo. Então eu sugiro que vocês façam nesses dois pilares, emocional e espiritual. Não precisa fazer agora, eu fiz agora só para você ter uma noção aí de como que faz. O que isso vai me ajudar, André? Isso vai te ajudar a identificar aonde você está e aonde você quer chegar.
E quando você fazer essa anamnese, essa comparação, pode ser que você identifique que eu estou numa estação X, mas o desejo do meu coração é chegar na estação Y. E o que eu faço para, diante da estação que eu tô, chegar na próxima estação? Como que eu faço para sair de uma situação desafiadora e ir para um ponto em que eu comece a crescer, que eu comece a olhar para mim e ver, mesmo que sejam pequenos resultados? Esse exercício vai te ajudar nisso. Então você vai avaliar. Não tem como eu disse agora há pouco, nós vamos passar pelas 4 estações. Nós estamos sempre passando por todas elas, né? As meninas colocaram aí, ó. A Ismália colocou, às vezes no mesmo dia passamos por quase todas as estações, ou até mesmo por todas. Já passei por isso. A Cíntia concordou. Gente, isso acontece muito. Acontece mais do que você possa imaginar. Mas qual que é a forma que eu tenho vivido cada uma dessas estações? Como eu tenho olhado para isso? Como eu tenho me avaliado? O quanto eu tenho crescido diante de cada uma delas? Aí alguém pode falar assim para mim, Andréia, e esses dias eu escutei isso. Como assim? Eu posso crescer diante de um momento desafiador? Minha irmã, deixa eu te falar. Você deve crescer. Porque se você não está crescendo, você está sofrendo. E sofrimento gera mais sofrimento. A pergunta é: o que eu aprendo com isso que está me acontecendo? Qual que é a lição que eu tenho que tirar dessa estação que eu estou passando? Porque as 4 estações da natureza, elas precisam e elas crescem de forma equilibrada e harmônica. Porque elas precisam cumprir um ciclo. E isso acontece às vezes. Quando a gente conversa com as pessoas mais antigas, é bem isso, né? Que a gente ouve, já tá chegando friozinho. Mas como assim? Como que o senhor sabe? Você tá vendo que os dias já estão escurecendo mais cedo. Você tá vendo que já começa a vir uma brisa um pouquinho mais suave. Já é um anúncio que o inverno tá vindo. Já identificam, porque elas comunicam entre elas. Há indícios, mas é de forma equilibrada, é de forma harmônica. Assim, minha irmã, é necessário na nossa vida espiritual e emocional identificar cada uma das estações que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, e passar por todas elas, crescendo e aprendendo. Há tempo para tudo, para tudo, para tudo. Às vezes hoje você se encontra numa estação dolorida, sem entender alguns propósitos. Você só consegue olhar ao seu redor e ver somente o que você perdeu. A gente tem uma tendência a olhar para a nossa vida e identificar somente aquilo que eu perdi ou que me falta. Eu não tenho isso. Mas quando eu olho, quantas vezes eu olho e consigo agradecer por aquilo que eu já tenho? Mesmo que a minha estação esteja difícil, esteja dolorida, traga para mim algum tipo de perca. Mas será que eu tenho conseguido, mesmo diante desse inverno que eu estou passando, eu consigo identificar o que de bom eu ainda tenho? Eu acho que eu contei isso aqui pra vocês, eu contei pra algumas pessoas, né? Quando eu tava velando a minha mãe,
que tinha uns amigos da minha irmã, do meu cunhado junto com ele, que eu fiquei sozinha à madrugada, né? Sozinha eu falo assim, gente, sem nenhuma amiga, né? Que antes vinha, ficava aqui na minha casa. E aí eu fui ali pra fora do velório, né? E fiquei ali sentada olhando o cemitério e me deu um frio. Não é esse frio de pôr roupa de frio, é um frio de alma. Alguém aqui já sentiu o frio de alma? Para entender o que eu senti ali? Qual que era aquela estação que eu estava vivendo? Para mim, particularmente, uma estação de dor, de solidão, de como que eu vou te explicar? Uma estação de voltar-se para dentro, sabe? A minha alma sentiu frio. Meu Deus, o quanto foi desafiador. Não tô falando para você que é fácil, minha irmã. Mas eu olhei para aquela situação e ali eu tive um consolo do Espírito Santo, eu já te contei. Mas eu olhei para aquela situação, mesmo sendo a situação mais dolorida da minha vida, eu olhei para aquela situação e falei, o quanto de coisa que eu vivenciei aqui com a minha mãe. O quanto o Senhor foi bom comigo. Ele poderia ter levado a minha mãe muito antes e Ele deixou. O que foi isso, Andréia? É tirar de uma situação, de uma estação dolorida. Quem passou por isso sabe. Algo ainda bom é entender que eu preciso crescer de forma equilibrada, que eu preciso identificar que mesmo que a minha estação atual não seja de flores, não seja de luz, também me faz crescer. E que quem determina cada uma das estações no campo físico é Deus. E que Ele também determina as estações no nosso campo espiritual. É Ele que é dono de tudo. Mas que passar por cada uma delas com o coração de aprendiz, com o coração de uma pessoa que deseja ser moldada, que deseja aprender, que fala, tá, é isso que eu tenho, então eu vou tirar algo desta situação que vai gerar em mim crescimento e que eu vou poder também estender as mãos e falar para quem esteja passando, vem, eu vou te ajudar. A estação que você tem vivido tem te feito crescer ou tem te feito sofrer? Ou você cresce ou você sofre, ou é uma coisa ou é outra. Experiência própria. Agora na minha parte emocional, quanto mais eu estava questionando, reclamando, por que o Senhor não me tira dessa estação? Por que esse tempo não passa? Deixa eu te falar uma coisa. Cada estação vai trazer da sua vida, para a minha vida, o tempo necessário para que eu e você amadureça. E lembra que eu falei agora há pouco? Elas se comunicam entre si, elas se equilibram entre si. Então o que eu estou vivendo hoje, o que eu estou vivendo agora, me prepara para viver a próxima estação. Seja ela um pouco melhor, ou seja ela, no meu conceito, um pouco pior. Isso quem vai determinar, Andréia? Somos eu e você. Somos eu e você. Minha irmã, a todo tempo nós estamos passando por situações. A todo tempo nós somos convidadas a olhar para aquilo que eu tenho ou para aquilo que eu perdi. Isso é um fato. E não pense olhando para você e pensar assim, ai, coitadinha de mim. Tem gente que olha para si e fala,
coitadinha de mim. Esses dias uma cliente falou pra mim: André, eu tenho dó de mim, das coisas que eu passei. Eu falei pra ela: vamos mudar esse diálogo de coitadismo, de vitimismo? Não tô invalidando a sua dor, mas o fato de você se colocar como vítima não vai te ajudar a sair desse lugar. O fato de coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, não vai fazer com que essa estação que você está passando passe. Vai fazer com que você fique mais tempo nela, porque você não aprendeu a lição. Sabe por que as coisas, minhas irmãs, existem pessoas, e eu já fui uma dessas pessoas, tá? Que elas vivem constantemente num ciclo. Quem aqui já passou por isso? Passa assim, ó, elas vivem numa situação hoje, daqui a pouco, passa 2, 3, 4 meses, às vezes anos, elas estão vivendo a mesma situação. Eu já passei por isso. Sabe por que isso acontece? Porque elas se recusam, na maioria das vezes, em identificar o que precisa ser tratado naquele momento. Elas se recusam a olhar para aquilo que é trazido, passa, dá uma amenizada, dá uma remediada, e daqui a pouco elas estão vivendo de novo. Quer saber? Às vezes vem de forma ainda, na próxima vez vem de forma ainda mais intensa. Você precisa aprender a identificar qual estação você está. Se é uma estação de olhar para você, se é uma estação de se calar, se é uma estação de florescer na vida do outro, se é uma estação de você com você mesma e Deus. Qual estação você vive hoje? André, é de extrema angústia, tristeza, medo. Não, é vontade de ajudar as pessoas, é de alegria. Mas tem muitas pessoas que se recusam a olhar para si. Ah, tá tudo bem. Minha irmã, a vida não tem que ser difícil. A vida não tem que ser pesada. Acredite em mim, mesmo diante do inverno, você ainda pode encontrar luz. Você ainda pode ser feliz. Você ainda pode olhar para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família e falar: oh Deus, obrigado, o Senhor foi tão bom comigo. Você pode ainda estender a mão para outras pessoas e falar: vem, eu vou te ajudar. Quando você tem feito isso? Quando você fizer esse exercício aqui que eu propus, ó, você vai saber qual que é a sua situação atual e qual que é a sua situação desejada. E mais ainda, que o que você passa hoje, que a sua situação atual hoje não é o fim do caminho. Tem algo além. Mas que para eu viver uma estação de cores, uma estação de flores, eu também vou ter que suportar. Presta atenção, eu também vou ter que suportar aqueles dias em que parece que todas as folhas que existem em mim, elas caíram, elas murcharam, elas ficaram sem vida. A gente só dá valor no sol quando a gente presencia dias de nuvem. Estações falam disso. Qual ciclo hoje eu preciso fechar? Qual situação eu preciso olhar? Como eu estou me comportando nessa situação em que eu estou? Eu quero desistir?
onde vem a minha força? Aonde a minha casa está construída? O quanto eu tenho permanecido? O quanto eu tenho pago os preços para estar aonde eu desejo estar? Você tem se perguntado isso? Os preços que eu e você pagamos são diversos, todos os dias. Mas se você também estiver aí reclamando, só olhando para o lado ruim, você também está pagando um preço. Só que existem pessoas que eram para estar lá na outra estação e continuam há anos na mesma, porque não querem sair da situação, da condição, melhor dizendo, de coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Quando eu falei de depressão, foi umas 2 semanas atrás, né? Muita gente veio. Como assim, André? Eu tenho depressão há X anos. Não é normal. Anos e anos e anos de depressão, principalmente se a pessoa toma remédio, faz exame e tá tudo certo. Não é normal. Olha pra mim, minha irmã, não se acostume com aquilo que é ruim. Eu posso estar vivendo um tempo, um ciclo, uma estação desafiadora, mas a minha, sua vida não deve estar 24 horas, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, ruim. Se tiver, tem alguma coisa errada. As estações foram criadas para serem vividas, fechadas, próximas. Por isso, esse exercício vai te ajudar a identificar. Não copie a ideia de que, sabe aquela música de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Ei, não. Eu posso sim estar vivendo algo desafiador e mesmo assim ser grata. E encontrar motivos para agradecer. E encontrar motivos para seguir. Em qual situação eu estou? Em qual estação eu estou vivendo? O que eu tenho aprendido nessa estação? Às vezes a gente olha a vida do outro tão perfeita, a família perfeita, o carro perfeito, a viagem perfeita. Aí eu olho para minha vida e falo, nada acontece. Tudo dá errado. Menina é isso, marido é isso, né? A gente se compara. Mas lembra que eu te falei que todas nós vamos passar por todas as estações em algum momento? A gente esquece de que aquela pessoa está, às vezes, lá na primavera, mas que antes ela teve também o seu outono, o seu inverno. A diferença qual é, Andréia? Ela soube lidar de melhor forma com aquilo que ela estava passando. É só o jeito que eu lido, que eu aprendo, que eu decido, que precisa mudar. E isso vem da onde? Aqui, ó. Eu mudo aqui. Lembra da batalha da mente? Eu mudo aqui. Eu mudo aqui. O fato de eu não ter hoje não quer dizer que eu vou viver o resto da minha vida sem ter. O fato de eu não viajar hoje para aquele lugar que eu desejo tanto, que é um desejo no meu coração, não quer dizer que eu não vá viajar. Mas a palavra nos fala, né?
A palavra de Deus nos ensina de gratidão. Eu preciso ser grata pelo pouco que eu julgo ter. Porque, minha irmã, ontem eu cheguei do culto, meu marido ligou a televisão aqui, tava passando, né? Aquele pessoal lá no sul, procurando irmão, procurando filho, mostrando as casas. E muitas pessoas eu vi a tristeza, sim, porque é muito triste perder tudo. Mas a força, a coragem, nós vamos recomeçar. Olha, eu tô aqui com os meus filhos. Eu encontrei meu filho, eu encontrei meu irmão. Glória a Deus por isso, porque tem gente, teve uma moça que falou, eu tô com os meus filhos, nós estamos aqui no abrigo, mas eu tô aqui com a minha família, meu cachorrinho, mostrou o cachorrinho, e tem gente que não tem os seus mais. É olhar para aquele caos e saber assim, eu não sei nem por onde que eu vou começar, mas em nome de Jesus eu vou começar. Você acha que a situação que você está vivendo hoje, eu não sei qual é pior do que o que os nossos irmãos lá estão vivendo? É uma estação, é um tempo e vai passar. Às vezes, para você passar com sabedoria, com leveza, às vezes você vai precisar da ajuda de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã para caminhar junto com você em oração, em jejum. Às vezes de uma profissional. Lembra quando eu falei para vocês que eu mandava todo mundo para terapia, mas eu não ia? Chegou um tempo, chegou uma estação, chegou um ciclo na minha vida que eu também tive que ir. Que eu também tive que tomar um remédio, que eu também tive que olhar para dentro de mim, curar as minhas emoções. Mas eu vivi nisso, gente? Não. Né? Ontem ainda o pastor falou lá na igreja, quem estava no culto ouviu essa palavra. A gente tem que transpor, atravessar o Jordão. Quem estava lá escutou, né? Você vai ter que atravessar o Jordão, o seu Jordão. Você vai ter que se dar de cara com você mesma. Você vai ter que identificar a estação que você está, as armas que você tem que lutar dentro dessa estação e passar, e vencer, e romper. Porque existem bênçãos na próxima estação que você ainda não tomou posse, porque ainda não rompeu. E onde a gente rompe, André? Aqui. Semana passada inteira eu ensinei para você sua batalha da mente. A gente ganha e a gente perde aqui. Eu estou no inverno da minha vida emocional, da minha vida espiritual, mas nada impede que mesmo vivendo aqui no inverno, eu não olhe para tudo que o Senhor fez para mim, para minha casa, para minha família, pegue as lições e rompa para viver a próxima estação com mais sabedoria, com mais discernimento, com mais força, com mais coragem. As estações, minha irmã, que eu vivenciei, me trouxeram até aqui. Se hoje o Senhor te entrega algo através da minha vida, foi porque eu tive que identificar a estação que eu estava. Cuidar daquilo que era necessário naquela estação, para depois eu cuidar de outras pessoas. Mas eu precisei romper. Eu precisei ir para o próximo nível. Eu precisei lidar com coisas que doíam. E você? Você tem fugido das suas estações? Ou você tem vivido cada uma delas? Nada passa, vou usar bem a palavra que popularmente dizendo, nada passa batida aos olhos do Senhor. Nada.
Se comporte diante dessa estação. Se avalie diante dessa estação. Permaneça somente o tempo necessário para você aprender, para você crescer diante dessa estação. André, eu quero ter filho. André, eu quero casar. Top, ótimo, que bênção, né? Eu acredito que esse é um plano para a maioria das pessoas, que Deus tem para a maioria das pessoas. Mas de que forma que eu vou casar se eu não consigo me curar primeiro? Como é que vai se dar esse casamento? Como que eu vou ter filho se hoje eu estou, quando eu fiz essa avaliação aqui, eu vi que eu sou uma pessoa que grita, raivosa, que não consigo identificar as minhas emoções. Como que vai ser essa criança? Olhe para você primeiro. Viva essa estação. Se precisou ir no médico, vá no médico. Se precisou de uma terapeuta, vai numa terapeuta. Se precisou tomar remédio, tome remédio. Se precisou você parar tudo e falar, não, tá tudo errado, eu quero pôr tudo em ordem na minha vida. Pare. Vivencie essa estação. Cresça nessa estação. É isso que o Senhor quer de nós. Para que quando chegar a próxima, você esteja inteira. Você esteja de fato comprometida em dar o seu melhor. Tá fazendo sentido? É só isso, minha irmã. Nós precisamos, eu precisei olhar para os meus invernos, para os meus outonos. Eu precisei. Eles também geram crescimento. Mas às vezes você está só olhando para aquilo que te perdeu, para aquilo que você perdeu, para aquilo que te falta, para aquilo que ainda você não tem. E não olha para aquilo que você já conseguiu. Às vezes os problemas é tantos. Às vezes as demandas são tantas, às vezes as acusações são tantas que eu me permito olhar somente para aquilo e esqueço. O que o Senhor já fez por mim? Se eu cheguei até aqui foi porque Ele me conduziu. Eu não sei qual é a sua estação hoje, mas o que eu sei é que você vai passar por ela. Vai sair mais forte, vai sair mais firme no Senhor. E a sua voz vai ser ouvida por tantas outras pessoas, porque você se permitiu passar por essa estação. Olha aqui, abra sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 3, para você ver o que o Senhor fala para mim e para você em relação a ciclos, a tempo, a estação. Eclesiastes 3. Gente, o tempo passa muito rápido aqui, não passa? Meu Deus, abre aí, vamos ler juntas. Eclesiastes 3 diz assim, ó, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Ó, para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo.
Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Uma mãe não entrega uma faca, uma tesoura para uma criança pequena, porque ela ainda não sabe manusear. Sabe isso aí que você tanto deseja, que você tem tanto orado? Há um tempo para isso acontecer. Mas entre o tempo de plantio e de colheita, há um tempo de preparo, há um tempo de cuidado, há um tempo de observar. Deus não se esqueceu de você. Ele não se esquece. Ele é dono do tempo. Agora, o que você faz em cada situação, como você se compromete em cada situação, as lições que você tira em cada situação, isso é responsabilidade sua. Só não vai chegar se você não se preparar. Só não vai chegar se você não cuidar daquilo que dói. Só não vai chegar se ao invés de agradecer você ficar reclamando. Só não vai chegar se ao invés de agir você ficar dando desculpas. Qual estação que você está? E qual é a forma que você vem se comportando diante dela? Fez sentido? Nós vamos aí nos próximos dias, né? Exceto quinta-feira, né? Quinta-feira é feriado. E aí quinta-feira não é por causa do feriado, viu, gente? É porque eu tenho algumas coisas pra colocar em ordem. Eu vou deixar quinta-feira pra fazer isso. Aí a gente vai voltar na sexta-feira. Mas hoje fizemos, amanhã também, quarta também. A gente pula a quinta e volta na sexta. Nós vamos falar todos esses dias sobre as estações. Amanhã eu volto, se Deus quiser, trazendo a primavera. O que a gente pode aprender na primavera? E qual é as características que eu estou vivendo? A primavera espiritual e emocional. Amém? Eu desejo para você uma semana maravilhosa, de muitas bênçãos, de muitas graças, né? Que o Senhor te ajude a identificar qual estação você está vivendo e te ajude a movimentar para que você de fato consiga, e vai conseguir em nome de Jesus, alcançar as bênçãos que Ele tem para você nessa estação. Amém? Para as meninas que estão comigo, que vão estar comigo logo à noite, eu espero vocês com muito carinho. Hoje nós vamos falar sobre adultério e consequências espirituais. Tá muito forte. Eu te espero às 19h07. E amanhã eu volto para falar com você sobre a primavera. Quem vai estar aqui comigo? Coloca aí, eu vou estar. Beijo no seu coração, fica com Deus. Até amanhã. Aproveita seu dia hoje. Faça o exercício que eu propus aqui, ó, para você fazer. E lembre-se, estações, tempo, ciclo, tá sempre mudando, mas nós estamos sempre aprendendo. Amém? Glória a Deus. Beijo seu coração. Fica com Deus. Até amanhã. Deus abençoe.